O Egito Antigo, um mundo envolto em mistérios e maravilhas, onde as pirâmides se erguem como sentinelas do tempo e os faraós governam com um poder quase divino. Você já parou para pensar o que essas civilizações antigas nos contam? O que os segredos das tumbas e os hieróglifos escondem? Prepare-se para embarcar em uma jornada hipnotizante pela história egípcia, uma história que transcende séculos e continua a nos fascinar até os dias de hoje. Imagine um tempo em que a vida e a morte eram entrelaçadas em profundas crenças espirituais. Um lugar onde cada pedra de uma pirâmide e cada hieróglifo escrito em uma parede contavam uma história. As pirâmides de Gizé, por exemplo, não são apenas estruturas de pedra, elas são monumentos da ambição humana, o testemunho de uma civilização que buscava a eternidade. Você sabia que a pirâmide de Quéops, a maior das três, foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos? É difícil não se sentir pequeno diante de tal grandiosidade. Mas o que realmente aconteceu nas areias do Egito Antigo? O que pode nos ensinar sobre nós mesmos? Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar a fascinante história dos faraós que governaram essas terras, as incríveis pirâmides que construíram e os mistérios que ainda nos cercam. Você pode estar se perguntando, como uma sociedade tão antiga ainda consegue nos surpreender? Fique comigo, pois o que você descobrirá ao longo do caminho pode mudar sua visão sobre a história. Os faraós, esses governantes poderosos da antiguidade, eram vistos como deuses na terra. A crença egípcia nos deuses e na vida após a morte era tão forte que cada decisão que tomavam era guiada pela necessidade de agradar os deuses. Você sabia que o faraó também recebia o título de mediador entre os deuses e os homens? Essa posição não era apenas uma questão de status, era uma responsabilidade colossal. Os cidadãos egípcios acreditavam que os faraós eram responsáveis pela prosperidade da nação. Se as colheitas falhassem ou se as inundações do Nilo não fossem favoráveis, a culpa recairia sobre a liderança divina. Uma pressão e tanto, não acha? Um fato curioso é que não apenas a linhagem direta sucedia o trono. Muitas vezes, casamentos entre irmãos eram comuns, tudo para manter o poder dentro da família real. Esses casamentos forneciam um caminho intrigante para a dinâmica de poder do Egito, mas também levantavam questões sobre saúde e linhagem. Imagine o efeito que isso tinha na sociedade. Agora, queremos falar sobre um dos faraós mais icônicos, Tutancâmon. Sua fama não se deve apenas ao seu reinado, que foi relativamente curto, mas à descoberta de seu túmulo em 1922. O que você não esperava saber é que as riquezas encontradas, incluindo sua famosa máscara dourada, tornaram Tutancâmon um símbolo da riqueza e do esplendor do Egito Antigo. Você pode estar se perguntando, por que ele é tão celebrado em comparação com outros faraós? A resposta pode estar nas maldições associadas ao seu túmulo, mas isso é uma história para mais tarde. Ao falarmos sobre mistérios, as pirâmides são um tema que não podemos deixar de lado. Você já se perguntou como esses colossos de pedra foram construídos? Acredita-se que mais de 2 milhões de blocos de pedra tenham sido utilizados na construção da Grande Pirâmide, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Contudo, até hoje, os métodos exatos de construção permanecem em debate entre os arqueólogos. Algumas teorias dizem que rampas foram usadas para transportar as enormes pedras até as alturas desejadas. Outras sugerem que uma combinação de força de trabalho e técnicas engenhosas foram essenciais. O mais chocante? Muitas dessas teorias ainda são apenas suposições, e o verdadeiro método de construção pode nunca ser totalmente compreendido. A jornada dos egípcios na construção de suas pirâmides reflete muito mais do que uma mera realização arquitetônica, é uma expressão de sua visão de mundo. A pirâmide era o símbolo do faraó ascendendo aos céus, tornando-se um deus após a morte. Na verdade, a construção de uma pirâmide não era apenas física, mas tinha um significado espiritual profundo. Imagine a esperança e a crença que moviam aqueles trabalhadores. Você pode imaginar o que passava pela mente dos trabalhadores enquanto cimentavam essa conexão entre o terreno e o divino? Além disso, a relação entre o Nilo e a civilização egípcia não pode ser ignorada. Esse rio não era apenas uma fonte de água, ele era a vida do Egito. Ele proporcionava a fertilidade, era uma via de transporte e era sagrado. As inundações anuais do Nilo traziam nutrientes ao solo e garantiam colheitas abundantes. Os egípcios eram tão dependentes desse ciclo natural que desenvolveram um complexo calendário agrícola e uma mitologia profundamente enraizada na veneração do Nilo. Você sabia que o próprio Nilo era considerado um deus na religião egípcia, conhecido como Api?
Essa conexão com a natureza é um componente vital para entender a espiritualidade e a cultura dessa sociedade. Mas a relação do Egito com o sobrenatural não parava por aí. Os egípcios eram obcecados por vida após a morte. Eles acreditavam que a alma precisava fazer uma jornada por um mundo subterrâneo, onde enfrentava desafios e julgamentos. O Livro dos Mortos, uma coletânea de textos funerários, oferecia conselhos sobre essa jornada. Você pode estar se perguntando em qual era a importância da mumificação. A mumificação não era apenas uma prática, mas uma forma de assegurar que o falecido transitasse com segurança para a vida eterna. Acreditava-se que o corpo precisava estar intacto para que a alma pudesse retornar a ele. Alguns dos rituais envolvidos na mumificação são realmente assombrosos. O processo não era rápido, poderia levar até 70 dias para ser concluído. Isso incluía a retirada dos órgãos internos, que eram preservados em jarros, e o tratamento do corpo com natron, um tipo de sal que ajudava na desidratação. Imagine ter que passar por tamanhos procedimentos. Esse cuidado era um sinal de profundo respeito e amor pelos mortos, refletindo a importância que a vida após a morte tinha para os egípcios. O que mais você acha que poderia estar escondido nesses rituais? Enquanto exploramos esta rica tapeçaria de crenças e práticas, não podemos deixar de mencionar a arte egípcia. Cada escultura e pintura tinha um propósito, desde a ornamentação de tumbas até a adoração aos deuses. Os artistas egípcios eram altamente treinados, e suas habilidades eram passadas de geração em geração. O que é realmente fascinante é que a arte egípcia é incrivelmente consistente ao longo dos séculos. Você sabia que os padrões de representação nos retratos e esculturas eram altamente codificados? Por exemplo, as cabeças dos reis e rainhas eram frequentemente representadas em um ângulo específico para exibir seu status e até mesmo suas qualidades divinas. A arte não só refletia a sociedade, mas também moldava a maneira como os egípcios viam a si mesmos e seu lugar no cosmos. Uma parte intrigante dessa arte é a forma como os deuses eram retratados. Com cabeças de animais e corpos humanos, essas representações não eram meramente estilísticas, mas possuíam significados profundos, representando características de cada deus. Ísis, a deusa da maternidade e da magia, era frequentemente mostrada com um trono na cabeça, simbolizando seu poder real. E Anubis, o deus das múmias, era retratado com a cabeça de um chacal, um símbolo de sua conexão com o além. Como essas imagens ressoam com a percepção moderna de divindade e espiritualidade? À medida que nos aventuramos mais fundo nos mistérios do Egito Antigo, encontramos uma verdade comum que une todo esse conhecimento, é a busca incessante da humanidade por conexão, compreensão e eternidade. Cada pirâmide, cada hieróglifo e cada artefato encontrado nas areias do deserto é um testemunho do desejo humano de se conectar com o divino e de deixar uma marca no mundo. Mas enquanto exploramos essas profundezas, encontramos uma transição intrigante. O que virá a seguir? Como a civilização egípcia enfrentou seus desafios e transformações ao longo dos séculos? Você está preparado para descobrir segredos surpreendentes que poderiam mudar sua percepção sobre a história? No próximo segmento, iremos explorar as dinastias mais impactantes do Egito, os segredos escondidos nas pirâmides e a influência que essa civilização antiga exerce até hoje. Fique conosco, pois a próxima parte dessa jornada repleta de encanto e descoberta está prestes a começar. As avançamos na narrativa do Egito Antigo, surgem à luz dinastias que moldaram o destino dessa civilização fascinante. Um dos períodos mais significativos é o Reino Novo, que abrange aproximadamente do século XVI ao século XI a.C. Com o surgimento de faraós como Hatshepsut, Akhenaton e Ramsés II, o Egito atingiu um ápice de poder, riqueza e inovação. Hatshepsut, uma das primeiras mulheres a assumir a liderança, desafiou as normas de gênero de sua época. Ela se declarou faraó e governou com sabedoria, promovendo o comércio e a construção de monumentos magníficos, como seu templo mortuário em Deir el-Bahari. Imagine o desafio que enfrentou ao se afirmar em um papel predominantemente masculino, enfrentando não apenas a sociedade, mas também as expectativas de sua própria corte. Sua história serve como um símbolo da força feminina em um mundo patriarcal. Akhenaton, outro faraó intrigante, trouxe uma revolução religiosa ao Egito ao substituir a veneração tradicional de múltiplos deuses pela adoração única de Aton, o disco solar. Essa mudança não apenas afetou a vida religiosa dos egípcios, mas também influenciou a arte e a cultura. A representação de figuras humanas se tornou mais naturalista, quebrando a rigidez do estilo tradicional. Imagine a confusão e o choque que isso poderia ter causado na sociedade egípcia.
Contudo, seu reinado foi breve, e após sua morte, o culto a Atum foi quase totalmente abandonado, mostrando como mudanças radicais podem ser efêmeras. Em contraste, Ramsés II, conhecido como Ramsés, o Grande, é frequentemente lembrado como um dos maiores faraós da história egípcia. Seu reinado se estendeu por 66 anos, e ele é famoso por suas campanhas militares vitoriosas e por construir alguns dos monumentos mais icônicos do Egito, como o Templo de Abu Simbel. Como você se sentiria sabendo que uma única pessoa moldou tantos aspectos do seu tempo? Ramsés II não apenas consolidou seu poder, mas também deixou um legado duradouro que ainda é reconhecido e admirado. Ao falar sobre dinastias e faraós, não podemos ignorar a ligação entre o Egito e outras civilizações contemporâneas. O comércio com povos vizinhos, como os fenícios e os núbios, expandiu as influências culturais, artísticas e tecnológicas. Os egípcios eram habilidosos em fazer alianças, seja por meio de comércio ou casamentos diplomáticos. Você sabia que as filhas de alguns faraós foram casadas com reis estrangeiros, como forma de assegurar paz e prosperidade? Isso mostra a complexidade das relações políticas e como a diplomacia era fundamental para a sobrevivência de uma civilização. Mas o que aconteceu quando essa civilização estava à beira do colapso? O que levou à sua fragmentação? Após séculos de esplendor, o Egito começou a enfrentar invasões estrangeiras e instabilidade interna. Assírios, babilônios, e posteriormente, persas e macedônios, todos deixaram sua marca na história do Egito. Isso nos leva a refletir em como uma civilização tão poderosa pôde sucumbir a forças externas. É um lembrete de que até os mais grandiosos impérios estão sujeitos ao tempo e à mudança. Com a conquista de Alexandre, o Grande, no século IV a.C., o Egito passou a integrar um novo capítulo sob domínio helenístico. A fundação da cidade de Alexandria, nomeada em homenagem ao conquistador, tornou-se um farol de cultura, ciência e aprendizado. A Biblioteca de Alexandria, uma das mais famosas da antiguidade, atraiu estudiosos de todo o mundo. Podemos dizer que essa cidade se tornou um ponto de encontro de mentes brilhantes e uma incubadora de ideias inovadoras. Você já se perguntou como esse fluxo de conhecimento e cultura poderia ter mudado o curso da história? Durante esse período, o Egito experimentou um renascimento cultural, mesclando tradições egípcias antigas com influências gregas. Os Ptolomeus, dinastia que governou o Egito após Alexandre, foram fundamentais para essa fusão cultural. Cleópatra VII, a última faraó da dinastia ptolemaica, é uma figura icônica. Conhecida por sua inteligência e habilidade política, ela atraiu a atenção de líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio. Sua vida e reinado estão repletos de drama e intriga, refletindo os conflitos de um Egito que se tornava cada vez mais um campo de batalha entre potências mundiais. À medida que o mundo egípcio se encontrava envolto em conflito e transformação, um novo poder surgindo em Roma começou a interessar-se pelas riquezas do Egito. A famosa frase de Cleópatra, "E eu sou a rainha do Egito", ressoava com a magnificência que a cultura egípcia representava. No entanto, suas vitórias e alianças não eram suficientes para evitar a inevitável queda do Egito sob o domínio romano em 30 a.C., marcando o fim da independência egípcia e o início de uma nova era. Com a ascensão do Império Romano, o Egito foi integrado como uma província, e sua rica cultura começou a se misturar com a romana. No entanto, a essência do Egito antigo continuou a fascinar e influenciar gerações. Os romanos admiravam as pirâmides e o legado cultural do país, mas à medida que o cristianismo se espalhava, muitos dos antigos rituais e crenças começaram a ser ofuscados. Essas transformações culturais e religiosas são um reflexo da resiliência e adaptabilidade de uma sociedade que, embora tenha enfrentado desafios, conseguiu manter as bases de sua identidade cultural. Como você acredita que essas transições moldaram a percepção que temos do Egito hoje? Afinal, o Egito antigo não é apenas uma memória do passado, continua a ser uma fonte de inspiração, misteriosa e intrigante. Como pode ter notado, o Egito antigo não é uma história linear, é uma tapeçaria rica e complexa, cheia de altos e baixos. Desde as suas majestosas pirâmides à obsessão por posses funerárias e divindades, cada aspecto dessa cultura tem uma história para contar. Ao refletir sobre o legado deixado por essa civilização, fica claro que o Egito antigo é um símbolo da busca humana por significado e transcendência. Em suma, a sua história nos ensina que mesmo diante do tempo, do esquecimento e do desafio, as culturas têm a capacidade de persistir e se transformar, influenciando as gerações futuras. O Egito, com sua complexidade e profundidade, levanta questões que vão além de suas pirâmides e deuses.
Ele nos convida a refletir sobre nosso próprio lugar na história e a conexão que todos compartilhamos enquanto seres humanos. Como será que os arqueólogos do futuro irão entender e interpretar o mundo que construímos hoje? Assim como os egípcios, está em nossas mãos deixar um legado digno de admiração. Você está pronto para continuar essa jornada de descoberta e reflexão sobre a história e a humanidade que nos une? Ao sairmos desta jornada pelo Egito Antigo, somos lembrados de que, em cada pedra, em cada túnel de uma tumba ou em cada hieróglifo, reside não apenas o passado, mas uma parte eterna da humanidade, repleta de sabedorias e lições que ainda ecoam nos dias atuais. A história do Egito Antigo é mais do que um estudo de uma civilização, é um espelho que reflete o que somos e a busca incessante por um significado maior. Ao encerrarmos esta jornada, a pergunta que fica é: o que você fará com o conhecimento adquirido? O que essa imersão no passado pode nos ensinar para o futuro? A história é, sem dúvida, um guia, e quem sabe o que ainda podemos descobrir ou criar juntos?